Olá pessoal, meu nome é Jaqueline e eu vou continuar falando sobre o conteúdo de soluções com vocês, mas agora falando sobre concentração. Bom, vocês sabem o que significa concentração? O que quer dizer quando vem escrito nas embalagens de suco, que geralmente vende no mercado, escrito concentrado? Bom, a concentração das soluções, ela corresponde à quantidade de soluto presente em uma determinada quantidade de solvente, onde existem diversas formas de ser calculado. A primeira que eu coloquei aqui para vocês é a concentração comum, que é a relação estabelecida entre a massa do soluto e o volume da solução. Ela é expressa através dessa fórmula, que é C igual a M dividido por V, onde C é a concentração comum, que é gramas por litro, M é a massa do soluto em gramas e V é o volume da solução, em litros. Aqui é uma imagem de concentração do nosso cotidiano, que é referente à pergunta do slide anterior, onde de início eu tenho o suco concentrado, ou seja, eu tenho mais soluto em uma quantidade menor de solvente, e em seguida eu diluí esse suco, acrescentei mais água, onde vocês podem perceber através da medida, que de início eu tenho 50 ml e depois eu vou para 100 ml. Bom, a gente não pode confundir concentração com densidade, que é outra fórmula de calcular a concentração. Aqui é feita uma relação entre a massa da solução e o volume da solução, onde a densidade é calculada através da fórmula D igual a M dividido por V, onde D é a densidade, gramas por centímetros cúbicos, M é a massa da solução, ou seja, a massa do soluto mais a massa do solvente, que é em gramas, e V é o volume da solução, em centímetros cúbicos. Esses centímetros cúbicos, lembrando, é a mesma coisa que ml. E aqui eu coloquei as unidades mais utilizadas em exercícios, mas no Sistema Internacional de Unidades, densidade ela é expressa em quilogramas por metros cúbicos. Bom, aqui é um exercício para a gente ver a aplicação dessa fórmula da densidade, que fala, se um corpo tem a massa de 20 gramas e um volume de 5 centímetros cúbicos, quanto vale sua densidade? Bom, a partir das informações do exercício, dá para perceber que é só uma aplicação de fórmula, que eu tenho tanto a massa quanto o volume, eu quero a minha densidade. Então, aplicando, densidade igual a massa dividido pelo volume, 20 dividido por 5, eu vou chegar no resultado de 4 gramas por centímetro cúbico, que equivale à alternativa B. Bom, a concentração molar ou molaridade é a relação existente entre a massa de soluto em número de mols e o volume de uma solução. Ela é expressa através dessas fórmulas, onde eu posso utilizar tanto uma quanto a outra. A primeira é M igual a N1 dividido por V, ou a segunda que é M igual a M dividido por M1 vezes V, onde M é a molaridade, que é em mols por litro, N1 é o número de mols do soluto em mol, M é a massa de soluto em gramas, M1 é a massa molar em gramas por mol, e V é o volume da solução, em litros. Lembrando que o número de mols é calculado pela massa dividido pela massa molar. E agora eu coloquei aqui um exercício para vocês verem a aplicação dessa fórmula, onde diz, em cada 100 ml, ou seja, 0,10 litros de suco gástrico produzido pelo estômago durante o processo de digestão, existem 0,0010 mol de ácido clorídrico, ou seja, HCl. Então, a molaridade dessa solução é dada por, eu utilizei a primeira fórmula, que é M igual a N1 dividido por V, substituindo, porque eu tenho todos os valores, eu vou chegar a uma concentração de HCl ou molaridade de 0,01 mol por litro. O título, ou porcentagem em massa, que também é uma forma de concentração, consiste na relação entre a massa do soluto e a massa da solução. E ela é expressa através dessas duas fórmulas, onde, igual no caso anterior, eu posso utilizar tanto uma quanto a outra, sendo a primeira T igual a M1 dividido por M, ou T igual a M1 dividido por M1 mais M2, onde T é o título, M é a massa da solução em gramas, M1 é a massa do soluto em gramas e M2 é a massa de solvente. Bom, o título ele não possui uma unidade de medida, é onde ele é expresso na maioria dos casos em porcentagem. Então, para isso, a gente tem que multiplicar por 100 o resultado do título alcançado, e assim eu vou obter o resultado em porcentagem.
Quando a solução for gasosa ou apenas líquida, o título também pode ser calculado a partir do volume da solução, substituindo os valores de massa por volume. Porém, aqui nesse caso, a gente não pode, não é possível somar o volume de solvente e soluto. Então, o V é o volume total da solução. Bom, aqui é um exercício para vocês verem o caso dessa concentração no título, onde fala, tem-se um frasco de soro glicosado a 5%, que é solução aquosa de 5% em massa de glicose. Para preparar 1 kg desse soro, quantas gramas de glicose devem ser dissolvidos em água? Bom, se vocês observarem bem, esse 5% já é o nosso título, ele está em porcentagem. Então, e ele quer saber quanto de glicose eu vou utilizar para preparar 1 kg desse soro. Então, aqui não vou precisar aplicar fórmula, com as informações do exercício, é possível fazer uma simples regrinha de X. Então, 5 gramas de glicose equivale a 100 gramas de solução, X equivale a 1000 gramas de solução. Resolvendo, eu vou chegar a 50 gramas de glicose, que é a alternativa D. Bom, gente, essas foram as referências que eu utilizei. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula e tenham entendido essa parte do conteúdo. Muito obrigada.